Aceitem os meus melhores cumprimentos. No dia 27 de abril de 2022, numa quarta-feira, confirmou-se oficialmente a chegada do primeiro grupo de militares de Força de Manutenção de Paz da Comunidade dos Estados de África Ocidental, CEDEAO, a Guiné-Bissau. Adianta-se que o número deste primeiro grupo é de 631 homens. A missão tem como objetivo garantir segurança, sobretudo ao Presidente da República, Umaru Sissoco Embalo. O assunto trouxe muita estranheza entre cidadãos sobre poucas informações do papel do contingente estrangeiro no país. Ao invés de um comunicado oficial esclarecedora desse povo intrigado, o governo remete explicações para a próxima reunião de CEDEAO, que vai decorrer em Accra, no Ghana. Enquanto isto, em Bissau, a maioria não esconde a estranheza e a indignação pela chegada dessa missão internacional sem um mandato claro no tipo da sua intervenção, nem se percebe qual será a baliza do tempo da sua permanência na República da Guiné-Bissau. Estas e outras preocupações fazem de várias questões levantadas, mas até neste momento sem resposta, o que está a causar divisão nas interpretações processuais, com saldo de muitos porquês na cabeça de uma grande maioria dos guineenses. Estas e outras preocupações é que fazem parte de mais uma reportagem aqui no seu espaço habitual, da qual peço a vossa especial atenção nos minutos a seguir. Quarto mês do ano 2022 estava no seu 27º dia, numa quarta-feira, quando se confirmou oficialmente a chegada do primeiro grupo de militares de Força de Manutenção de Paz da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, CEDEAO, na República da Guiné-Bissau. Conforme se adianta que o número deste primeiro grupo é de 631 homens, a missão tem como objetivo garantir a segurança, sobretudo ao Presidente da República, Umaru Sissoco Embalo. A Cimeira dos Chefes de Estado, do qual nós fazemos parte e participamos em muitas missões de paz e de estabilização, tomou maioritariamente, e acho que por consenso, a decisão de enviar forças de interposição de paz e estabilidade para o Mali, para a Guiné-Conakry e inclusive para a Guiné-Bissau, onde o golpe falhou. No quadro dessa decisão da Cimeira, nós acatamos. O assunto levou muita estranheza a tantos guineenses sobre poucas informações e papel do contingente estrangeiro na República da Guiné-Bissau. Porque comprou a versão de que se tratava de facto de um golpe de Estado. E, portanto, tratando-se de um golpe de Estado, eventualmente estaria a envolver militares guineenses e, por isso, a CEDEAO vinha garantir a estabilização interna. Como é que isto se combina com o pronunciamento do próprio Umaru Sissoco Embalo, dizendo que isso não tinha envolvimento de nenhum militar, mas chamar a atenção da CEDEAO para a necessidade de parar, de repensar o seu posicionamento e, em função disso, corrigir os erros que já está a cometer. E pela parte do governo, nota-se um silêncio e sem pronunciamento. Aliás, ao invés de um comunicado esclarecedor desse povo martirizado, o governo remete explicações para a próxima reunião de CEDEAO que vai decorrer em Accra, no Ghana. Como sabe, foi decidido na Cimeira dos Chefes de Estado, na última Cimeira, vinda de um contingente militar. Como disse, e é público, já começaram a chegar, mas os pormenores
vai ser completamente definida na Cimeira da Acra dos chefes de Estado-Maior-Generais das Forças Armadas da CDAO, que vai acontecer este mês. Enquanto isto, em Bissau, a maioria não esconde a estranheza e a indignação pela chegada dessa missão internacional sem um mandato claro no tipo da sua intervenção, nem se perceber qual será a baliza de tempo da sua permanência na Guiné-Bissau. Um ato de invasão, o estacionamento de uma força estrangeira, sem nome, nem mandato, nem duração, e eventualmente às custas da Guiné-Bissau, correndo o risco de fragilizar o país e pôr em causa a sua integridade territorial e o controle das suas riquezas, constitui uma afronta e uma humilhação para as nossas gloriosas Forças Armadas Revolucionárias do Povo, que as pode colocar numa situação de impossibilidade de cumprir com os seus deveres constitucionais. Daí que se levantou algumas questões de quem possa tomar essa decisão. Por que tomou essa decisão e com aval de quem? A Assembleia Nacional Popular está de acordo, alinha ou não? E as Forças Armadas da Guiné-Bissau também estão de acordo ou nem por isso? E qual é o mandato desses estrangeiros na Guiné-Bissau? Quanto será o número total do contingente e quanto tempo irão permanecer na Guiné-Bissau? Portanto, estas e outras preocupações fazem de várias questões levantadas, mas até neste momento sem resposta, o que está a causar divisão nas interpretações processuais, com saldo de muitas perguntas na maioria dos guineenses. Contudo, seja como for e tal como é esperado, aparece o porta-voz do governo em declarações aos jornalistas. Fernando Vaz disse esperar que haja maior consciência da classe castrense guineense. Que haja maior consciência da sociedade castrense. Tendo reconhecido, contudo, que o assunto não reúne consenso mesmo no seio do próprio Executivo. Há outra coisa, nós temos a consciência precisa que a população guineense não é um assunto de consenso, este é um assunto fraturante a nível da opinião da sociedade guineense. Mesmo dentro do governo temos várias opiniões, mas o conto é a maioria. Para esse governante, o espelho que tem o governo é o mesmo que existe na sociedade guineense. Aliás, conforme o porta-voz, muita gente não poderá estar de acordo porque pensa que a República da Guiné-Bissau, as Forças Armadas conseguem garantir a estabilidade do país, enquanto que outra parte pode pensar o contrário e muitos também podem ficar sem opinião. E naturalmente que o espelho que nós temos do governo é o espelho que existe na nossa sociedade. Muita gente não poderá estar de acordo porque pensa que as nossas Forças Armadas estarão em condições para garantir a paz e a estabilidade, e outra parte pode pensar o contrário e outros até se calhar nem têm opinião. E perante esta conjuntura, vê-se que o país está mais uma vez a confrontar-se com um momento que não se pode falar do consenso. Aliás, isto ainda aparenta ser uma situação que irá gerar muita polêmica, tal como se pode confirmar na voz do próprio porta-voz do governo. Portanto, não é uma situação de consenso, é uma situação que irá gerar alguma polémica, mas que nós temos que seguir as resoluções da Cimeira do chefe de Estado da CDAO enquanto membros e fundadores. Foi daí que o ministro de Turismo, que é também o porta-voz do governo guineense, sublinhou que os pormenores da missão militar irão ser definidos na reunião dos chefes de Estado-Maior General das Forças Armadas de CDAO, que também será realizado ainda neste mês de maio na capital de Gana. Isso vai ser definido, nem sei quantas forças
aqui não estacionar aqui, esta é a primeira fase. Portanto, na Cimeira de Acre, em que todos os chefes generais das Forças Armadas da CDAO irão participar, essa questão, portanto, será noticiada, será discutida e decidida. Fernando Vaz disse ainda que é preciso que a sociedade castrense interiorize que a mudança de regime faz por via democrática e não por via dos golpes. E que a sociedade castrense interiorize que a mudança do regime faz por via democrática pelo sufrágio universal, não com golpes de Estado. Portanto, em jeito de lembrança, o envio de uma força militar de manutenção de paz de CDAO para a Guiné-Bissau foi tomada durante a cerimônia dos chefes de Estado e do governo da organização sub-regional em fevereiro deste mesmo ano, no Ghana, poucos dias depois do ataque ao palácio do governo guineense por um grupo de homens armados enquanto decorria a reunião do Conselho de Ministros e que resultou em mais de uma dezena de mortos. De outra parte, a situação ainda se segue com outro episódio, quando, no dia 4 de maio, partidos agrupados no espaço de concertação criticaram CDAO por avançar com uma missão para o país sem respeitar a sua soberania. Contingente de CDAO atua, Guiné-Bissau tem assim instituições republicanas, democráticas e, portanto, não lhe exigem respeita não Constituição, respeita não leis, respeita não instituições, para não poder respeitar. Conforme a concertação, uma missão solicitada lateralmente pela ministra de Negócios Estrangeiros, seguindo as instruções do Presidente da República, sem ouvir o pronunciamento da Assembleia Nacional Popular Guineense. O povo guineense tem seguido com surpresa e indignação a chegada ao país de uma força militar da CDAO, dita de estabilização, sem pronunciamento favorável da Assembleia Nacional Popular. Para esses partidos da oposição, a imposição de presença militar de Senegal, anteriormente estacionado na Gâmbia, pode ter fins terceiros ligados com a exploração dos recursos naturais da Guiné-Bissau, vez que o atual presidente guineense assinou acordo sem aval do Parlamento ou, possivelmente, ainda usar a Guiné-Bissau para atacar os independentistas de Casamance que há 40 anos lutam contra o Estado senegalês. Quando o ministro senegalês fez a afirmação de que havia um acordo entre os dois presidentes para a exploração de recursos minerais, nomeadamente do petróleo. O presidente veio dizer que isso não existia e não correspondia à verdade. Por demais evidente que o povo guineense tem que considerar que a criação de um cordão de segurança no território da Guiné-Bissau pode ter a ver com a intenção de proteger quem quer à força, não é, aplicar uma lei que a nossa Assembleia já rejeitou. Este espaço destacaram ainda que se configura um grave desprezo pela soberania e independência nacional, desrespeito pela Constituição da Guiné-Bissau e demonstram uma clara e persistente intenção de branquear os factos e de criar uma narrativa de distração para o povo guineense, para toda a opinião pública nacional e internacional. Este feito configura um grave desprezo pela soberania e independência nacionais, desrespeito pela Constituição da República e demonstra uma clara e persistente intenção de branquear os factos e de criar uma narrativa de distração para o povo guineense e para toda a opinião pública nacional e internacional. E como solução, os partidos de espaço de concertação exigiram ao Parlamento para tomar uma posição imediata sobre o assunto e querem que a CDAO faça uma solicitação aos órgãos da soberania guineense. Exigir que a Assembleia Nacional Popular da República da Guiné-Bissau seja ouvida
e a sua resolução levada em conta na determinação do mandato e constituição de qualquer eventual força a estacionar no território da República da Guiné-Bissau. Defenderam ainda, mesmo sendo necessário uma missão, os países limítrofes, nomeadamente Senegal e Gâmbia, não devem fazer parte da missão. O espaço de concertação vincou estar ao lado dos militares guineenses e pede os mesmos para estarem vigilantes, porque a soberania do país está em causa. Em consequência, e caso se aprove a intenção de enviar uma força de estabilização, que se exclua a integração de militares dos países limítrofes para prevenir todos os riscos de interpretação duvidosa dos propósitos e não beliscar a preservação da boa vizinhança, fraternidade e cooperação que se deve desenvolver para o reforço das relações propícias à manutenção da paz, da estabilidade e da segurança na região. Sem mandado conhecido e sem qualquer consenso interno, aliás, o chefe do governo guineense, Nuno Gomes Nabian, publicamente disse desconhecer o teor do relatório apresentado pela ministra de Negócios Estrangeiros, Lessi, no comunicado entregue aos jornalistas por Espaço de Concertação Democrática. Falando no caso de 1 de fevereiro, foi anunciada a constituição de uma missão de inquérito, mas esta comissão não demonstrou a imparcialidade, neutralidade, competência nem serenidade, conforme o Espaço de Concertação. Dizem eles que esta comissão de inquérito limitou simplesmente a promover prisões arbitrárias seletivas, sem provas para sustentar várias teses que o regime tentou sucessivamente defender. Como Procuradoria-Geral da República, Ministério Público, considera que que tem nenhuma prova para poder incriminar ninguém. Mas digo sim, Dintes continua preso. Dintes foi preso arbitrariamente. Civis, dirigentes do partido e militares que até hoje outros continuam presos para dia poder camiselar guerra. Perante esta onda de contestação dos partidos da oposição, o porta-voz do governo disse simplesmente que isso demonstra a salubridade da democracia, porque a contestação dos opositores é a alma da democracia num país. A posição do governo é que estamos em democracia, a contestação é a alma da democracia, ainda bem que há contestação. Nós ouvimos as contestações e, como disse, que esta posição não será nunca consensual. Ela é fraturante da nossa sociedade política e, naturalmente, que um ou outro partido, ou a maioria dos partidos, ou um grande número dos partidos, terão opiniões contrárias. O Espaço de Concertação condena ainda sem reservas os sinais de desprezo e desconsideração à soberania da República de Guiné-Bissau por parte de entidades promotora e autora da decisão e lembrar a todos que a soberania da Guiné-Bissau exorta a CEDEAO ao respeito dos princípios fundamentais que sustentam a organização, proclamados nomeadamente no artigo 4 do Tratado, designadamente igualdade e interdependência dos Estados-membros. Exige que a Assembleia Nacional Popular da República de Guiné-Bissau seja ouvida e a sua solução levada em conta na determinação do mandado e na constituição de qualquer eventual força a estacionar no território da República de Guiné-Bissau, lê-se no comunicado de Espaço de Concertação Democrática. Também no passado dia 5, o caso Domingos Simões Pereira voltou à ribalta, quando o presidente do Parlamento guineense Cipriano Kassamá
convocou para uma reunião da Comissão Permanente no passado dia 5 para analisar uma carta que o deputado Domingos Simões Pereira endereçou no sentido de esclarecer a sua situação. Cipriano Kassamá entendeu que devia convocar o órgão e, entretanto, foi votado por unanimidade que o engenheiro Domingos Simões Pereira goza de todos os direitos que a lei lhe confere enquanto deputado, afirmou Hélder Henrique Barros, deputado do PAIGC e porta-voz da Comissão Permanente. Foi votada por unanimidade por todos os membros da Comissão Permanente de que o engenheiro Domingos Simões Pereira continua a gozar dos plenos direitos enquanto deputado da nação, dos direitos que a lei lhe confere. Portanto, no nosso entender, ele pode viajar livremente, pode fazer a sua vida livremente. Essa medida de coação imposta pelo Procurador-Geral da República não tem sentido nenhum, é uma medida ilegal, porque enquanto deputado da nação, primeiramente tem que lhe ser levantada a imunidade. Lembra-se que esta é a terceira vez que está a ser chumbado os pedidos para que seja levantada a imunidade parlamentar do deputado Domingos Simões Pereira. No cair do pano desta reportagem, gostava de salientar que, às vezes, são coisas simples que nos levam em brigas no comportamento, nas atitudes e nos procedimentos. É verdade que somos divergidos e envolvidos num ambiente de discórdia contínua e consistente. Mas o que não se pode escamotear, nem rejeitar, é de sermos todos guineenses e que a República de Guiné-Bissau pertence a todos e a cada um de nós. Daí que, sempre que se fala de integridade e da soberania nacional, cada um de nós, como guineense, deve quebrar a barreira de intransigência na procura de convergência. Lembremos sempre que cada um de nós, como guineense, não tem por direito de fazer parte ou contribuir em tudo o que pode causar na destruição da República da Guiné-Bissau, que amanhã nos deixará de pertencer em detrimento de uma outra geração substituta. Por isso mesmo, vamos agir com calma. Podemos divergir, mas sempre tentemos convergir nos fatores que nos unem e nos fatores que nunca nos podem separar, que é o país. É desta forma que chegamos outra vez na final de mais uma reportagem, com promessas de voltarmos muito em breve. Até lá, bye bye.